Ok, então em relação à fenologia da soja, a gente separa em várias fases, né? Existe uma fase vegetativa, basicamente, e existe uma fase reprodutiva. Então, a fase vegetativa, a gente também inclui, tá, esse estágio inicial aqui, que é a germinação, quando a definição basicamente é quando você tem os cotilédones, a planta está ereta e os cotilédones para fora do solo. Depois vocês têm a fase dicotilédone, que quando o cotilédone ele se abre, mas essa primeira folha aqui, a unifoliolada aqui, ela ainda tem os bordos se tocando, né? E depois vem o estágio V1, né? Quando essas folhas aqui, elas liberam os bordos, né? E elas ficam totalmente abertas, O estágio V2 é quando aparece o primeiro trifólio, né? Quando aparece o primeiro trifólio. E aí depois tem os vários estágios até V5, V6 e até VN, quanto for o número de folhas que você encontrar dentro daquela planta. Eu particularmente acho um pouco confuso esse estágio, porque a soja tem considerar apenas folhas. Por quê? Porque uma folha unifoliolada é considerada como V1, mas tem alguns que não consideram essa folha unifoliolada como V1. Tem gente que considera a unifoliolada o primeiro trifólio, tá ok? Então existe alguma variação. Então eu acho que é muito mais fácil a gente contar nós, né? Então, por exemplo, aqui eu vou ter um nó, tá? Aqui eu vou ter dois nós. Então vai ser o nó da unifoliolada e o nó da primeira trifoliolada, ou 6 nós, como eu tenho aqui no estágio V6, ok? Bom, os estágios reprodutivos, eles inicialmente eles eram caracterizados como de R1, tá, até R8, e achou-se por boa conveniência detalhar melhor o estágio 5, tá, R5, quando começa a granação. Então, o estágio R1 define quando uma flor aberta em qualquer nó da haste principal, tá, e o estágio R2, quando a gente encontra, tá, uma maior frequência de folhas, uma flor aberta em um dos dois nós superiores na haste, com folha completamente desenvolvida. Ok? Então, teria alguma folha aqui, depois você tem uma outra flor aqui. Então, esses dois estágios definem flor, eles são definidos pelo aparecimento de flor. O estágio R3, R4, eles estão relacionados com o aparecimento da vagem, ou seja, com o desenvolvimento da vagem, com a diferenciação da flor numa vagem, tá? Mas notem que a gente está medindo o comprimento dessa vagem por enquanto, e não existe uma semente sendo desenvolvida aí dentro, se formando aí dentro. Então, esses dois estágios R3 e R4, eles são definidos, então, por vagem. A história da semente começa depois do R5. Então, o primeiro é R5.1, tá? Que é o enchimento dos grãos, que a gente fala que quando a granação é menor de 10% ainda nas vagens. E como é que você percebe isso daí? Pode ser pelo tato. Se você colocar a mão ali e começar a sentir que existe algum nozinho, vamos dizer assim, então significa que está se desenvolvendo a semente ali, né? Definir o 10% é muito complicado, mas eventualmente isso é necessário, né? No R3, quando você tem 26 a 50% de granação, tá, ok? E em um dos 4 nós superiores da folha, que você vai ver, R5 tem o estágio R4 aqui, R5.4 para R5.5, tá? Que é o percentual intermediário, isso daqui seria de 50% até 75%, mas enfim, coloquei aqui o R5.5, enchimento de grãos, né? 70% a 75% de granação, e um dos 4 nós superiores na haste principal. O grão cheio então, quando ele já atingiu o estágio maior dele, quando tem nos 4 nós superiores, sempre nos nós superiores, tá? Então percebam que aqui no R5 a gente está falando basicamente de semente, do desenvolvimento da semente, e depois a gente volta a falar
mais ou menos o quê? Da vagem. Só que aí é a mudança de coloração da vagem. Então o indicador da maturação vai ser a coloração da vagem. Então essa vagem começa a ficar meio amarronzada e aí a gente começa a perceber se a planta está iniciando a maturação ou não. Ou seja, começa a haver uma perda grande de água de R6 para R7, tá? E até chegar à maturação completa, quando mais de 95% das vagens, né, elas têm coloração de madura, então adquire aquela cor marrom. Então isso é o que define os estágios fenológicos da soja. No caso do milho, tá, a gente também tem alguma coisa semelhante, mas menos complicado do que a soja, que tem o R51, R52 e assim vai, né? Então a gente tem os seus vários estágios de vegetativos, então desde a emergência, que tem aqui a emergência no cantinho aqui, que a gente vê a semente que germinou está saindo do solo, tá? A emissão da primeira folha, 3 folhas e assim vai até VN, né? Se eu quiser só contar folhas, até o último lançamento de folhas, quando acontece a florescimento. Depois que acontece o florescimento, a planta tende a parar de crescer, o crescimento é bastante limitado, tá? E aí então atinge o máximo do número de folhas na planta. E em VT é onde acontece o pendoamento, né? Vocês podem me perguntar, por que não é VP? Tá? Por que é VT? Porque vem do inglês tasseling, tá? Que é a formação do pendão. Então a gente chama isso daqui em inglês de tassel, tá? Então, por isso que é VT. E depois vem os estágios de R1, tá? Até R6, quando ocorre a maturidade fisiológica dessas sementes. E tem vários estágios intermediários, o grão-bolho, o leitoso, o pastoso e o farináceo, né? Como é que é isso? Então, o R1 é o estágio do espigamento, tá, ok? Quando ainda eu tenho a formação das sementes muito incipiente, né? O bolha é quando eu tenho elas bem redondinhas, mas ainda elas não se tocam na superfície, tá, ok? Dá para ver que elas são bem redondinhas. Depois o leitoso, que é um crescimento ainda maior, mas percebam que a diferença entre o leitoso e pastoso em termos de tamanho, no leitoso ainda não fecham totalmente entre as sementes, ok? E no estágio pastoso, tá? Já existe esse fechamento total e percebam também que existe o achatamento da parte de cima daqui do grão, né? No farináceo, quando ele começa realmente a secar, perder bastante umidade, né? Então fica com aspecto de farináceo, porque eventualmente se vocês moer vai dar uma farinha. E existe então a perda grande de água e essa parte que era plana aqui, né, já fica meio amassada na ponta dela. Então esse seria o estágio R5, tá? Relativamente mais simples. No caso do milho, tem uma coisa bastante interessante, que é o seguinte, aqui o que está definido são os vários estágios de desenvolvimento de órgãos da planta, tá? Então eu tenho a iniciação foliar, tá, que acontece desde a germinação. Eu tenho o crescimento, aparecimento de folhas, que vai até V16 aqui, depende, isso varia dependendo da variedade, dependendo do local, né? A seta mais grossa seria com a maior frequência, a parte mais fina dessa seta aqui seria a variabilidade, vamos dizer assim, né? Em V5 começa basicamente a elongação do entrinó, tá? Você fala assim, mas como? Não tinha entrinó? Não, até V5 o que a gente nota na planta é um enrolamento do cartucho, tá, ok? É simplesmente um enrolamento do cartucho. Então o entrinó ele começa de fato, até então ele estava todo empacotado, vamos dizer assim, quando ele começa a elongar em V5, certo? E aí depois começa a iniciação do desenvolvimento do pendão, mas observem que a fase que eu chamo de pendoamento, né, o VT, é aqui na frente, né? Então significa que mesmo antes de eu chegar na fase que eu defino o pendoamento, tá? Esse negócio estava sendo formado, isso daqui estava sendo formado, tá, ok? Então, e como é que isso acontece? Isso estava protegido, tá, lá pelas folhas. Então veja só, aqui está a iniciação e desenvolvimento do pendão, então mostra que dá para perceber aqui
o aparecimento dos entrenós aqui, então tem um entrenó, outro entrenó, outro entrenó, outro entrenó, e na ponta, então eu tenho a formação do pendão, tá? E à medida que esse pendão cresce, por exemplo, em V9, né, o que estaria alguma coisa próxima aqui, né, ele ainda, a gente não consegue enxergar, ele está protegido pelas folhas, até ele começar a despontar, quando começa a aparecer aqui no VT, que é realmente quando faz o pendoamento, né? E logicamente depois vem o florescimento. Então isso é bastante importante, né? Porque se a gente for ver, a gente vai dar uma olhada mais para frente, mas com detalhe, né? Logicamente que alguma coisa que afete o crescimento do entrenó, tá? Ele começa aqui. Tá? Mas alguma coisa que afete o crescimento das folhas, ele pode pegar desde o começo aqui. Então veja só, ou de uma outra maneira, se eu for imaginar alguma coisa que vai afetar o crescimento do pendão, isso daqui, se houver algum problema aqui, isso vai se refletir lá na frente, tá? E a gente só vai perceber o negócio lá na frente. Então é por isso que as técnicas de manejo precisam levar em consideração esse gráficozinho, né, em termos de comprometimento de produção. Aqui eu estaria comprometendo a produção, aqui eu estaria, olha só o caso da iniciação e desenvolvimento da espiga, tá? Tá mais ou menos em V7, então alguma coisa que prejudique o desenvolvimento da espiga aqui vai estar afetando a produtividade lá na frente, quando a gente está chamando de R1 lá na frente. Então as coisas acontecem antes do que a gente imagina no caso aí no caso do milho.